Fala, meu povo! Fala, meu povo. Paulo Brito, Rose Lopes, É nóis. mais uma vez na nossa série Primeiros Passos, quarto vídeo de hoje, um assunto que eu gosto bastante, que é o reino de Deus. Perfeito. Falamos muito sobre o reino de Deus, cantamos sobre o reino de Deus, né? Vem o teu reino vem. Pedimos para que Deus estabeleça o seu reino entre nós, né? No nosso meio. Mas será que de fato a gente entende o que é o reino de Deus? Quando nós cantamos e pedimos para que o reino de Deus venha até nós temos consciência do que nós estamos cantando? Isso é intencional ou é apenas um louvor bonito, um momento de adoração, né? Então é isso que a gente vai aprender hoje um pouquinho no nosso vídeo de hoje. O que é o reino de Deus? A gente tem que começar falando que reino de Deus é o governo de Deus, certo? Então parece que às vezes a gente fala que é somente algo espiritual, mirabolante, fora da nossa realidade, Sim, né? Desde o Antigo Testamento, o reino de Deus é prometido. Então, reino de Deus é igual a governo de Deus. Ou seja, grava aí, hein? Deus está governando o mundo e tudo que nele há. Deus está no controle de tudo. Quando nós cantamos que venha o teu reino, nós estamos, em tese, pedindo para que Deus reine sobre nós. Perfeito. Seria isso? Não só pedindo para que ele reine, ele já reina. A grande questão é que agora a gente está submetendo o nosso coração ao governo dele. Então não é porque até uma promessa da Bíblia de Filipenses falando que todo joelho se dobrará, ou seja, nem que seja por obrigação. E toda língua confessará. Que ele é o Senhor do reino, tá? Então quando a gente fala de reino, o reino é o governo. Deus está governando o mundo. E isso move principalmente a nossa esperança. Onde as nossas esperanças como filhos de Deus estão colocadas? Primeiro, que a gente crê em um governo que, como já dizia um teólogo do século passado, ele já definia que o reino de Deus é o já e ainda não. Então, às vezes a gente vê catástrofes, caos no mundo acontecendo, e a gente fala, ué, mas se Deus está reinando, se o reino de Deus está entre nós, onde é que está Deus? Então, ele definia assim por quê? Porque na Bíblia a gente vê essa ambiguidade do reino. Ou seja, por mais que a Bíblia afirme que Deus já está reinando entre nós, mas ainda não em sua totalidade. Então, quando é que o reino de Deus se estabelecerá com sua totalidade? Quando Jesus voltar dos céus. Tem um harpa cristã que fala, né, que nossa esperança é a sua vinda. As nossas esperanças estão no Senhor. Qual é a esperança do cristão? A esperança do cristão é que o reino de Deus venha. Por completo. É muito mais do que ser livre da doença, ser livre da dor, né? Às vezes a gente tem essa oração muito imediatista, né? Ah, Deus nos livra do caos de hoje, né? Até Jesus nos fala até para nos livrar do mal. Sim. Mas aquele mal que Jesus fala é muito mais do maligno, não do mal, da calamidade em si. Dos sofrimentos, das dores. Então é muito mais Deus nos livrar das armadilhas do diabo, dos laços do mal em si. Não do caos que pode acontecer na nossa vida e que aconteceu até na vida do Jó. Sim. Mas Deus reinou na vida de Jó, por exemplo. Então a nossa esperança é que o nosso Redentor venha. Agora, outro ponto importante é que nossa esperança não é só que o reino de Deus venha no futuro, é que essa esperança do futuro alimenta a nossa esperança hoje. Assim, sem querer entrar em polêmica, mas, por exemplo, a gente tem hoje no Brasil um cenário político muito catastrófico. Tem que escolher as palavras, né? Exato. Então, assim, a gente tem no Brasil um cenário muito difícil. Ruim. Esquerda, direita, o cristão é da esquerda, o cristão é da direita. A gente pedindo por uma terceira via. Meu Deus, qual é a esperança do cristão? É um político da esquerda se levantar contra o da direita ou da direita se levantar contra o da esquerda? Na verdade, o cristão ele não tem um lado. Ele nunca vai se encaixar de fato em um lado, porque ele é de outro lugar. É como o próprio Cristo sempre ensinou aos seus discípulos enquanto ele esteve aqui. Cristo andou por este mundo, muitos queriam torná-lo rei deste mundo, né? Queriam coroá-lo como um rei deste mundo, né? E os maiores embates eram, olá César, o Cristo, né, vai tomar seu lugar, ele quer ser como você. Enquanto por diversas vezes Cristo repetiu, né? O meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. E é isso que a gente precisa entender como um cristão. O reino de Deus não é um reino deste mundo. E graças a Deus por isso.
isso. Ele não se assemelha a nenhum governo deste mundo. É um governo totalmente diferente e que essa esperança de nós vivermos essa plenitude do reino de Deus é o que nos move cada dia mais. Por isso que nós não caímos em discussões de político A, político B. Por isso que as nossas esperanças não estão firmadas em um governo terreno, porque nós sabemos que eles serão cada dia mais falhos. Mas a esperança de um reino completo, perfeito, pleno, é de fato o reino de Deus. E é isso que nos move a continuar caminhando e crendo e clamando a Deus para que o reino venha por completo, venha em sua plenitude. Quem é o representante dos cristãos, por exemplo, sendo bem polêmico? Ops! E agora? É o Cristo, né? Não tem alguém que vai governar e vai falar assim, esse é o nosso representante. Porque é Cristo que será o nosso representante. Nós já temos um governo. Nós já Exato. temos um Deus, nós já temos alguém que governa sobre nós. É. Então não adianta quererem roubar as nossas preferências, né? Ai, não. E aqui, nossa ideia não é nem ser politiquizados, vamos dizer assim, eu não sei se isso é a palavra. Não estou nem querendo jogar nem para um lado nem para o outro. Sim, não é sobre política. Mas dizendo uma frase de efeito para talvez fazer sentido para esse vídeo é: a nossa fé já tem um Messias. Então não existe mais um outro que vai governar no nosso lugar. Não existe outro que governe sobre as nossas vidas. Exato. Para a gente entender ainda o que é o reino de Deus, Jesus definiu isso quando ele estava num diálogo com os discípulos. Sim. E aí os discípulos estavam lá querendo disputar quem era o maior. E aí vinha até a mãe de dois discípulos, do Sim. Tiago e do João, falar assim: ô, ajuda aí, Jesus. Eles sentaram ali do nosso lado e tal. Dá umas preferências. Então, no seu reino, Senhor, assenta-te uma à direita, outra à esquerda. E Jesus, ele fala uma coisa muito interessante ali. Aqueles lugares já estavam escolhidos. E às vezes a gente lê esse texto, se eu não me engano é Marcos 10, eu não vou conseguir lembrar agora. A gente lê esse texto e acha que ele está falando de reinos gloriosos. O reino que Jesus está falando ali é o reinado na cruz. E os lugares já estavam determinados pelos dois ladrões. Tanto que quando você continua lendo o texto bíblico, ele está falando de ser batizado. Vocês conseguem ser batizados com os batismos que eu vou ser batizado? Jesus falando. E eles falam, eu consigo. E qual era esse batismo que Jesus passou, que foi batizado? É o batismo de morte. Morte na cruz. A Bíblia vai nos mostrar que o que Jesus estava fazendo na cruz não estava somente nos salvando, ele estava reinando. Então a Bíblia define reino de Deus como o reino da entrega em amor. Como é que um discípulo participa do reino de Deus? Servindo e morrendo por amor aos irmãos. É o que o próprio Cristo falou. A minha comida... fazer. Minha comida, né? E minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Exato. Então, às vezes a gente encontra por aí muitas questões de reinado. Deus vai fazer você reinar. Só que o que a Bíblia nos convida é que na cruz Jesus está reinando. Sim. Você quer reinar com Deus? Então esteja preparado para uma cruz. É até o convite do evangelho. Sim. Quem quiser vir após mim, tome sua forca, sua cruz, sei lá, sua cadeira elétrica e me siga. E é isso que mais me maravilha no Evangelho de Jesus. É entender que ele não pensa como nós. A visão de reino de Cristo é completamente diferente da nossa. Nós, quando falamos de reino, isso já leva a nossa mente a pensar em tronos, palácios, mansões, poderes, os nomes estampados em vários lugares. A gente sempre vê o reino, né, essa ideia de reinar ligada a uma satisfação. E não é isso. Cristo não nos chama a isso. Cristo nos chama a viver uma vida de entrega. Viver o seu reino é viver uma vida de entrega como ele fez, como o próprio Cristo fez. Então, quando nós clamamos pelo reino de Deus, nós também precisamos estar dispostos a isso. A entender que o reino de Deus vai exigir de nós renúncias, vai exigir de nós que peguemos a nossa cruz, neguemos a nós mesmos e sigamos a ele. Constrangedor saber que o rei do mundo nasceu entre animais numa manjedoura. É isso aí. Então, gente, por hoje é só, né? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijinho. Tchau, tchau.